Meus irmãos, boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos e eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a quem seja toda honra e toda glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quero agradecer ao convite da Igreja Presbiteriana Sião, ao reverendo Ronildo. Com certeza foram dias muito edificantes para todos nós que estamos participando dessa conferência, momento de muita aprendizagem. E ao longo desses dias, nessa minha palestra, eu pensei e repensei o que Deus havia colocado no meu coração. Muito do que eu vou falar hoje já foi dito, obviamente, em outras palestras, mas com certeza a riqueza multiforme da palavra de Deus e das verdades de Deus sempre trazem nuances novas que nós precisamos aprender. Então, o tema dessa minha palestra hoje é como Deus participa do nosso culto. E eu sei que esse tema já foi tratado aqui em outra palestra. E o meu objetivo específico é analisar um livro do Novo Testamento que aborda de forma muito aprofundada essa questão do culto e de como então Deus participa do nosso culto. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na Epístola, Sermão, Discurso de Hebreus. Na verdade, esse livro, o autor se utiliza de vários gêneros para escrever esse belo livro. E nós vamos abrir no capítulo 2, nós vamos ler alguns versículos. O primeiro será no capítulo 2, versículo 12 a 13, que já foi lido aqui, será a nossa primeira leitura. Observe que o autor aos Hebreus coloca nos lábios de Jesus dois textos do Antigo Testamento, Salmo 22, versículo 22, e também Isaías 8, 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus, lê comigo: dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. E o outro texto está em Hebreus, no capítulo 10, avance um pouco comigo, nos versos 5 até o verso 8, onde mais uma vez o autor dos Hebreus vai citar um outro texto do Antigo Testamento, o Salmo 40, e ele vai colocar esse salmo na boca de Jesus Cristo. Diz o seguinte: por isso, ao entrar no mundo, diz, Hebreus 10, 5, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Amém, a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós nos colocamos na Tua santa e bendita presença, rogando a iluminação do Teu Espírito, a graça que vem do Senhor. Faz com que os nossos pensamentos glorifiquem o Teu nome, que a Tua palavra arda em nossos corações, para que sejamos profundamente edificados nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos hoje, mais uma vez, comemorando a reforma, e é por isso que esse encontro se chama o Encontro da Fé Reformada. Mas a grande pergunta é, por que houve uma reforma? Por que Deus levantou homens para trazer uma grande reforma no século XVI na sua igreja? O interessante a respeito dessa pergunta é que um dos reformadores
pensou seriamente sobre ela. E esse reformador chama-se João Calvino. Em 1543, João Calvino escreveu uma carta aberta para o imperador Carlos I. Ele era o imperador do Sacro Império Romano Germânico. E essa obra que Calvino escreve, chamada A Necessidade da Reforma da Igreja, Calvino então vai explicar ao imperador Carlos o porquê de uma reforma. Então, se eu perguntasse a você nessa noite, por que você acha que houve uma reforma? Por que você acha que Deus levantou homens como Lutero, Calvino e tantos outros para reformarem a igreja? Qual seria a sua resposta? Talvez nós tivéssemos muitas respostas para essa pergunta, mas eu quero chamar a sua atenção para a resposta de Calvino. Calvino, então, nessa carta ao imperador, ele vai dar 4 razões por que Deus fez uma reforma na igreja. E eu quero chamar a sua atenção para a primeira razão. Calvino diz que a razão primordial porque Deus fez uma reforma, e ele diz o seguinte, abre aspas, mas compreendem sobre elas todas as outras partes e, consequentemente, toda a substância do cristianismo. Ele diz, a substância do cristianismo está exatamente nisso, a saber, primeiro, um conhecimento do modo pelo qual Deus é devidamente adorado, e em segundo lugar, da fonte da qual a salvação deve ser obtida. Então Calvino diz, imperador Carlos, você sabe por que houve uma reforma? E a resposta de Calvino é, houve uma reforma porque Deus não estava sendo adorado de forma adequada. Veja que resposta maravilhosa. Calvino então diz que a razão da reforma tinha a ver com o culto. Deus então levantou esses homens para então restaurar o culto. Calvino via a importância do culto e a sua centralidade na vida da igreja. Carlos, houve uma reforma porque Deus não estava sendo adorado. Segundo, porque os pecadores estavam cegos em relação à salvação em Jesus. E ele então vai colocar também uma terceira razão, que era a restauração dos sacramentos. E em quarto lugar, ele vai colocar também a necessidade da reforma do governo da igreja. Mas Calvino diz, houve uma reforma porque Deus não estava sendo adorado. E de fato, a adoração a Deus é sempre uma razão para a reforma. Por isso que o tema desse encontro é muito apropriado, porque essa é a razão principal. Quando Deus chama o seu povo do Egito, é exatamente isso que Deus diz. Deus chama o seu povo para que o seu povo então o adorasse. A adoração é o cerne na história da redenção. Deus está sempre chamando um povo para si. Mas o que é de fato um culto? Quando você vai para uma igreja, quando você acorda no domingo de manhã e entra no seu carro e se dirige à igreja, o que é que você pensa? Quando você está em um culto adorando a Deus, o que é que você acha que está acontecendo? Essa é uma pergunta importante. E nós vimos que Deus, obviamente, não apenas está recebendo a nossa adoração, mas Deus está participando do nosso culto. E o meu objetivo é mostrar como o autor aos Hebreus nos ensina essa verdade de forma muito profunda, como Deus então participa do nosso culto. Então eu vou fazer uma rápida análise desse texto, desse livro, e depois nós vamos tentar responder essa pergunta. Como é que o autor aos Hebreus responde essa pergunta? Nós, obviamente, respondemos essa pergunta, nós vimos essa resposta sendo respondida. Mas o meu propósito é mostrar como um autor inspirado responde a essa pergunta, como Deus participa do nosso culto. Então, primeiro vamos pensar quem escreveu esse documento. Nós não sabemos quem escreveu, há várias propostas, nós temos inúmeros candidatos, temos aqueles mais fortes, como o apóstolo Paulo, alguns bem subjetivos, como Lutero falava, Apolo, não há nenhuma razão, mas ele achou que Apolo pudesse ter escrito, Lucas, Clemente, até a mais bizarra de todas, há uma tese que diz que Maria, sim, Maria, mãe de Jesus, teria escrevido essa epístola. O fato é que Orígenes, que viveu entre o 3º e 4º século, ele tinha uma frase que dizia o seguinte, quem escreveu Hebreus, só Deus sabe. E de fato nós não sabemos quem escreveu essa epístola, mas nós sabemos o porquê ele escreveu.
Há uma série de informações aqui que mostram de forma muito clara o porquê ele escreveu. E eu quero rapidamente elencar algumas delas para vocês. Uma razão muito clara tem a ver com o fato de que aqueles cristãos estão enfrentando muita perseguição. Nós vamos ver isso no capítulo 10, nos versículos 32, 33 e 34. Então, muitos daqueles cristãos estavam enfrentando, daquelas comunidades na qual esse documento circulou, estavam enfrentando perseguições. Alguns estavam sendo presos, outros estavam tendo seus bens espoliados, alguns estavam enfrentando essas terríveis lutas, e agora eles, então, estão precisando de encorajamento, eles estão profundamente desencorajados. Essa é uma razão. Uma outra razão é que, ao que tudo indica, devido a essa perseguição que eles estão enfrentando, muitos deles, que possivelmente eram judeus, e como é que a gente sabe? Pela quantidade de citações do Antigo Testamento, sobretudo, o autor aos Hebreus vai sempre citar as Escrituras, utilizando-se da Septuaginta, que foi uma tradução, mais ou menos 300 anos antes de Cristo, do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, e o autor aos Hebreus, então, cita muito esse texto, e possivelmente, então, aqueles leitores, aquelas comunidades, eram compostas, em sua grande maioria, por judeus que haviam se tornado cristãos, e que possivelmente, devido à perseguição, estavam tentados a retornar ao judaísmo, já que o judaísmo tinha, dentro do Império Romano, uma maior aceitação. Essa também é uma razão importante. Então, uma das coisas que muitos deles estavam se perguntando é: bom, nós antigamente participávamos do culto no judaísmo e nós tínhamos os sacerdotes, nós tínhamos o culto, nós tínhamos o templo, e agora o que é que nós temos na nova aliança? O que há de tão belo e glorioso no culto da nova aliança? Essa é uma pergunta, e o autor dos Hebreus vai responder essa pergunta. Outra razão, nós vamos encontrar no capítulo 5, nos versos 11 a 14, é que eles não haviam crescido espiritualmente. Infelizmente, só o fato deles estarem considerando esse retorno, e alguns de fato parece que haviam retornado para o judaísmo, mostrava que eles não haviam crescido espiritualmente. O autor aos Hebreus, então, diz no capítulo 5, versículo 11, que eles eram tardios em ouvir. Essa palavra grega aqui significa alguém lerdo, alguém que não se movimenta rapidamente. Eles não tinham crescido, precisavam ainda ser ensinados as coisas mais básicas da fé. Outra razão que leva ele a escrever é que possivelmente eles estavam enfrentando uma transição de liderança. No capítulo 13, observe, no versículo 7, ele diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais os pregaram a palavra. Então ele usa esse verbo no passado. Possivelmente alguns deles tivessem morrido naquelas perseguições. Mas no capítulo 13, no versículo 17, ele diz: obedecei aos vossos guias, usando o presente. Então, possivelmente, eles estão vivendo esse processo de transição de liderança. E a grande pergunta é: o que é que você faz quando um grupo de pessoas estão desanimadas, não compreendem o que é o verdadeiro culto cristão, estão até tentadas a querer retornar para aquele culto judaico, achando ele muito mais interessante, quando elas não têm crescido espiritualmente, quando eles estão enfrentando essa dificuldade de transição de liderança, o que você faz? Se você fosse um pastor na época. Bom, o autor dos Hebreus faz o que todos nós devemos fazer, ele apela para as Escrituras. Então, a Epístola aos Hebreus é onde nós vamos encontrar a maior quantidade de textos do Antigo Testamento sendo citados. E o autor, então, vai seguir uma lógica muito clara. Ele expõe textos e ele, então, exorta. Ele expõe e exorta. E, ao longo de toda a epístola, ele vai seguir um argumento profundamente linear, com um momento no final, que eu vou mostrar, onde ele faz um movimento vertical. Então ele segue um argumento horizontal e faz um movimento profundamente vertical no capítulo 12, que é o que nós chamamos o pico da epístola aos Hebreus. Mas se nós tivéssemos que pensar nessa epístola, eu quero que você folheie a sua Bíblia comigo nessa noite. Se nós tivéssemos que pensar nessa epístola como sendo uma sinfonia, um drama, uma peça teatral, nós podemos detectar aqui alguns movimentos. Eu chamo a sua atenção. Observe, vá para o início, por favor,
que o autor começa com um prólogo, e a forma literária de Hebreus é exatamente essa, usando um conceito mais moderno de gêneros textuais. Nós podemos dizer que Hebreus é um discurso, é uma palavra de exortação, que foi escrita em forma de carta para circular naquelas igrejas, com um elemento de profundo discurso retórico. Então ele usa um discurso retórico, uma espécie de tratado, que mistura com o sermão e que mistura com a carta. Então nós vamos ter esse hibridismo, essa mistura de gêneros. E o autor dos Hebreus faz uma coisa interessante que nenhum autor do Novo Testamento faz. Todas as citações que ele vai fazer do Antigo Testamento, ele coloca na boca do Pai, do Filho ou do Espírito Santo. Diferente do apóstolo Paulo, que geralmente cita as Escrituras, está escrito, ele não faz isso, ele sempre vai colocar as Escrituras na boca de uma das pessoas da Trindade. Isso é maravilhoso. E por que ele faz isso? Porque ele quer que a sua carta, que na verdade é um sermão, não apenas fosse lido naquelas comunidades, mas que a própria leitura da carta fosse um sermão, fosse uma palavra de exortação, que é exatamente isso que ele diz no capítulo 13, versículo 22. Eu escrevo uma palavra de exortação. Agora vamos entender o argumento. O argumento é simples, ele começa com um prólogo, onde ele vai mostrar a grandeza de Cristo. Ele vai mostrar 3 coisas fundamentais de Cristo. A palavra de Cristo, ela é gloriosa, porque Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Mas não apenas a palavra de Cristo é gloriosa, a pessoa dele é gloriosa, porque ele é o Filho, aquele a quem Deus constituiu herdeiro de todas as coisas. Ele é o próprio Deus, e ele então vai mostrar a divindade de Cristo, mas ele também vai mostrar que Jesus veio e morreu e fez uma obra de purificação e sentou-se à direita de Deus na majestade, nas alturas. Então o autor dos Hebreus vai usar nesse prólogo, ele faz uma alusão a 2 salmos do Antigo Testamento. O Salmo 2, a ideia de quando Deus diz assim, tu és meu filho, hoje te gerei, e o Salmo 110, que diz que é um salmo maravilhoso quando Deus diz assim, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, é o versículo 1, e o versículo 4 que diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui ele faz uma alusão desses 2 salmos, para mostrar a grandeza da palavra, da pessoa e da obra de Cristo. É assim que ele começa. Então esse prólogo é um mini Hebreus. Em seguida, nós vamos encontrar o primeiro movimento dessa peça, desse drama. E esse primeiro movimento, eu quero chamar a atenção, o autor dos Hebreus, ele cria um diálogo celestial. Você já ouviu isso? Um diálogo do Pai com o Filho. Observe que no versículo 5 até o versículo 14, ele vai usar vários textos do Antigo Testamento, que ele coloca na boca do Pai, falando para o Filho. O Pai diz o seguinte, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? O Salmo 2, ele agora cita o Salmo 2. E nessa catena, ou seja, nessa grande citação de textos do Antigo Testamento, ele vai concluir com o Salmo, no versículo 13, o Salmo 110. Ou a qual dos anjos jamais disse, e assenta-se à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então o autor dos Hebreus começa o seu argumento, mostrando a superioridade de Jesus sobre os anjos. E por que ele faz isso? Obviamente havia o conceito de que Deus, e Paulo vai falar isso, havia dado a lei através ou pela mediação dos anjos. E agora, através desse argumento, o autor dos Hebreus está mostrando a superioridade de Cristo sobre os anjos, sobre todas as coisas. Ele é superior. E o Pai então fala para o Filho, o Pai testifica a grandeza do Filho. É assim que ele começa o primeiro ato. Então o primeiro ato, depois desse início, é o Pai falando para o Filho. E o primeiro argumento do livro, a primeira seção do livro, vai terminar no capítulo 2, no versículo 12 e 13, com o Filho agora respondendo ao Pai. Veja que coisa maravilhosa. O Pai então fala para o Filho, o autor dos Hebreus faz uma exortação no capítulo 2,
usa o Salmo 8 para explicar a necessidade da encarnação, por que Jesus precisou se fazer carne para cumprir a promessa que Deus havia feito a Adão. E agora, através dessa encarnação, ele se torna posicionalmente inferior aos anjos para cumprir essa promessa. E agora, no versículo 12, o Filho então fala ao Pai. Aqui nós temos um diálogo celestial. O Pai fala e o Filho responde. É o primeiro grande ato do livro. Esse diálogo celestial do Pai e o Filho. Mas esse diálogo entre o Pai e o Filho não é apenas o diálogo do Pai e do Filho. Nesse diálogo entre o Pai e o Filho, o autor aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 7, vai mostrar o diálogo do Espírito, ou seja, nesse diálogo entre o Pai e o Filho, o Espírito agora é aquele que vai transmitir esse diálogo para o povo. Veja se não é isso no capítulo 3, versículo 7. Assim como diz o Espírito, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então aqui ele está citando mais um salmo, mais um salmo da Bíblia, que é o Salmo 95, que o autor coloca na boca do Espírito. É o primeiro ato do livro. O Pai fala, o Filho responde, e agora o Espírito fala ao seu povo. Que coisa maravilhosa, não é? Agora vamos ver o segundo ato do livro. O autor aos Hebreus, depois desse primeiro ato, ele vai fazer uma exortação no capítulo 3 e 4, maravilhosa. E no capítulo 4, versículo 14 a 16, o autor aos Hebreus vai usar uma técnica, ele era um homem muito inteligente, chamada inclúcio, que consistia em você pegar, às vezes, uma palavra e outra para formar um bloco, fechar uma seção, fazer um parênteses. Então, o capítulo 4, versículo 14 a 16, se você pegar e coloca a tua mão aí, e se você for lá, está até no capítulo 10, tá bom? No versículo 10 a 25, aqui nós temos quase a mesma coisa sendo dita de outra forma. Então, primeiro ele faz esse primeiro bloco, o Pai fala e o Filho responde, o Espírito fala, e agora ele vai fazer o segundo bloco, que vai começar exatamente aí, no capítulo 5 até o capítulo 10, é o segundo ato do livro. E nesse segundo ato do livro, o que aqui tem, novamente? Um outro diálogo. Observe que no capítulo 5, versículo 2, o Pai vai falar mais uma vez. E o Pai diz assim: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o Pai agora mais uma vez vai começar o segundo ato dizendo, e ele, que salmos ele vai usar? O Salmo 2 e o Salmo 110. Você é meu filho. Mas ele não usa mais o versículo 1 do Salmo 110, ele vai usar o versículo 4 do Salmo 110, para falar do sacerdócio. Então, do capítulo 4, nessa grande inclúcio, o autor dos Hebreus vai tratar exatamente a respeito do sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. O Pai, então, fala a respeito do Filho. E o que é que o Filho faz? Lá no final, no capítulo 10, o Filho, então, responde, capítulo 10, versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz, o que é que o Filho diz? Sacrifícios e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste em holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou eu. No livro, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. O Filho, então, agora responde ao Pai. O Pai diz, você é meu filho, mas você é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque que vai morrer. E o Filho diz assim, sim, aqui estou eu vou morrer. Esse é o segundo ato glorioso do livro. Qual é, então, a implicação disso? Observe que, quando o Filho responde, quem é que vai falar mais uma vez no capítulo 10? O Espírito Santo. No capítulo 10, no versículo 15, o Espírito Santo agora vai falar. E dito isto, nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, e ele vai citar o texto de Jeremias 31, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a mente as escreverei.
E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. O Espírito, então, agora fala. Fala para o seu povo. Vocês observaram que coisa gloriosa? O Pai fala, o Filho fala, e o Espírito agora fala ao seu povo. Esse é o argumento da epístola, são esses atos. E esses atos vão culminar no capítulo 11, 12, e sobretudo no capítulo 12, quando o autor dos Hebreus, então, vai pegar aqueles leitores e vai levar eles para o céu. Observe que no capítulo 12, ele vai dizer o seguinte, ele diz, olha, vocês não chegaram na nova aliança, como lá no Monte Sinai, quando Moisés levou o povo para o Monte Sinai. Não, vocês chegaram agora, veja no capítulo 12, versículo 22, mas tendo chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolada nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Agora veja a exortação, tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Outros Hebreus diz, agora, há uma voz hoje que continua falando do céu para vocês. E vocês não podem deixar de ouvir essa voz. Aqui é o pico, é o coração da epístola. Esse é o argumento do livro. Agora vamos analisar rapidamente quais são as implicações disso para o culto a Deus. A primeira pergunta fundamental é, vamos voltar lá para Hebreus capítulo 2, versículo 12, como é que começa o nosso culto a Deus? Observe que o autor dos Hebreus, nesses versos 12 e 13, ele vai mostrar o profundo relacionamento de Cristo com o seu povo. E no versículo 12 ele diz o seguinte, ele vai colocar o Salmo 22, versículo 22, na boca de Cristo. A meus irmãos declararei o teu nome, e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Qual é a relação do Salmo 22, versículo 22, de Isaías 8, 17 e 18 e do Salmo 40? Qual é a relação desses textos? É que todos esses três textos têm a ver com alguém que está falando na congregação, cuja palavra grega aqui é eclésia, igreja. Então o autor dos Hebreus, ele sempre vai retratar Cristo como sendo alguém que está no meio da igreja, e é no meio da igreja então que ele se dirige ao Pai. E agora vamos ver cada um desses textos mais detalhadamente. Vamos ver, em primeiro lugar, esse versículo 12 e 13. Por que o autor dos Hebreus está usando o Salmo 22, versículo 22? Para que você entenda isso, eu convido você rapidamente a olhar o Salmo 22 comigo. Por favor, volte para o Salmo 22, versículo 22. O Salmo 22, versículo 22, é um salmo de Davi, é um salmo muito conhecido, porque tanto foi recitado por Jesus, como os apóstolos também recitaram nos evangelhos. É aquele salmo que nós conhecemos muito bem, o versículo 1, Deus meu, por que me desamparaste? E esse salmo, ele tem um aspecto muito inusitado. Por quê? Porque do versículo 1 até o versículo 21, Davi está narrando o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia, as suas lutas, o seu sentimento de abandono. Mas do versículo 22, o salmo, no salmo acontece uma profunda mudança. Por quê? Porque aquele que está sofrendo, aquele que está angustiado, ele agora começa a louvar a Deus. E é exatamente isso que acontece no versículo 22. O sofredor começa a louvar, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. É exatamente esse versículo que o autor dos Hebreus está citando. Ele está citando esse versículo. E por que ele está citando? O que é que ele está fazendo? Por que é que ele está colocando esse salmo na boca de Cristo?
O que o autor aos Hebreus está usando, o que nós chamamos, ele está interpretando esse texto à luz daquilo que nós chamamos de uma tipologia profética. E o que é que significa isso? Esses termos teológicos difíceis, eles só são difíceis quando nós não explicamos. Isso significa que Deus, em sua gloriosa soberania, fez com que o sofrimento de Davi, a angústia de Davi no Salmo 22, que era real, que era profunda, fosse uma sombra de um sofrimento muito maior que o próprio Jesus enfrentou na cruz do Calvário. Então Jesus experimenta algo que Davi não experimenta, que é a própria ira de Deus na cruz do Calvário. Mas assim como Davi experimentou essa mudança do sofrimento para a adoração, da angústia para o louvor, Jesus também, depois da cruz, tendo assentado-se à direita de Deus, que é exatamente esse o argumento que o autor aos Hebreus vai usar na palavra do Pai. O Pai diz: assenta-te à minha direita. Ele agora está sentado à direita de Deus. Então esse Cristo agora, ele começa a louvar a Deus. Deus faz com que a vida de Davi e a vida de Cristo tenham profundas relações e semelhanças, para que Davi fosse uma sombra de um tipo perfeito, que era Jesus. É assim que ele está interpretando. Mas ele fez algo diferente. Vamos voltar lá para Hebreus. Observe que no versículo 12, o autor dos Hebreus, ele está citando esse salmo, mas ele não está citando de uma forma exatamente igual. Eu quero que você entenda isso. Observe que, e na verdade, quem tiver essa versão atualizada que eu tenho, ela não tem uma boa tradução, porque a versão diz assim: a meus irmãos declararei o teu nome. A palavra lá no Salmo 22 é o verbo falar, declarar, dizer alguma coisa, que é a mesma palavra que é traduzida na Septuaginta, que é também o verbo falar. Essa ideia, na Septuaginta, é a ideia de falar alguma coisa. Mas o autor aos Hebreus não vai seguir nem o texto hebraico e nem vai seguir a Septuaginta. Ele vai usar uma palavra específica, que é um verbo que significa proclamar. Então ele faz um ajuste nessa citação, mostrando que Jesus é aquele que proclama o nome do Pai no meio da igreja. Jesus é aquele então que proclama o nome do Pai, e essa seria a melhor tradução: a meus irmãos proclamarei o teu nome, eu vou cantar louvores no meio da igreja. Aqui o autor dos Hebreus está ensinando como começa o nosso relacionamento com Deus. É assim que começa o culto. Quando você não conhece a Deus, você não sabe o que é um culto. Um ímpio não sabe o que é um culto. Quando a pessoa ímpia vai para uma igreja cristã, aquele local é o mais estranho possível. É terrível que as igrejas façam culto para agradar os visitantes. Mas o visitante, na verdade, dentro de uma igreja cristã, ele se sente como um peixe fora d'água, porque as coisas não fazem sentido. Ele não compreende as coisas que estão acontecendo. Como é que alguém então começa a entender o que é um culto? Quando Jesus fala ao coração dele. Aquilo que um puritano, John Flavel, chama a voz dentro da voz. Através da pregação da palavra, Deus então faz com que a voz de Cristo entre no coração de um pecador, e aí finalmente ele conhece ao Deus vivo e verdadeiro. E aí começa o culto. Aí o homem sabe o que é um culto. Quando você está falando para Cristo, falando de Cristo, aliás, para alguém, você está falando literalmente para as paredes. Às vezes a gente fala isso, né? Quem tem filhos: pastor, eu falo com meu filho, mas parece que eu estou falando para as paredes. É exatamente isso. Quando você está falando de Cristo para alguém que é descrente, ele não compreende. É como se você falasse para a parede, então a sua voz vai bater e vai voltar e nada vai acontecer. É como aquela brincadeira que a gente fazia na infância, que pegava a caneta, tirava aquela parte de dentro, fazia as bolinhas e soprava. Não faça isso, viu, criança? Bate.
cai. Então, quando você está falando para alguém de Cristo, é exatamente isso que acontece, não tem efeito nenhum. Ele vai para o culto, escuta a pregação, nada. Mas quando a palavra é pregada, e quando Cristo então proclama o nome do Pai ao pecador, aí sim a voz de Cristo é como se fosse uma poderosa furadeira que penetra o coração do pecador, que rasga o coração do pecador, e aí finalmente ele vai conhecer o Pai, ele vai conhecer o nome do Pai. Jesus diz que é exatamente isso que ele faz. Observe que ele diz que ele não se envergonha de chamar o seu povo de irmãos. E por que ele não se envergonha? Porque foi ele que proclamou o nome do Pai a esses irmãos. Foi assim que eles se tornaram seus irmãos. E agora finalmente eles então, pela palavra, se aproximam de Deus. E esse mesmo Cristo, então, no versículo 13, é aquele que canta louvores, que está no meio da congregação. Ele não é apenas o profeta de Deus, mas ele é esse glorioso sacerdote que está no meio da congregação. Então, quando a congregação está cantando, e aqui a palavra é igreja, quando a igreja está cantando, Cristo também está no meio da igreja. É assim que a nossa adoração chega a Deus. É assim que começa o culto. Cristo proclama o nome do Pai ao seu povo, o seu povo crê, e Cristo agora se une a ele de uma forma gloriosa, uníssona, no meio da igreja. Mas ele não apenas está no meio da igreja como profeta e sacerdote, ele está também liderando a igreja. Veja o versículo 13. O versículo 13 e o versículo 13, na verdade, o autor dos Hebreus vai citar o texto de Isaías 8, 17 e 18. E eu quero rapidamente ler com você também Isaías 8, 17 e 18. Vamos ler rapidamente. Isaías 8, 17 e 18. Qual é o contexto desse texto? Deixe-me explicar rapidamente. Uma coalizão liderada pelo exército da Síria estava ameaçando atacar a nação de Israel. E o povo estava muito amedrontado, com muito medo. E eles então têm uma ideia: vamos pedir ajuda à Síria. É uma nação poderosa. Se nós pedimos ajuda à Síria, quem sabe a gente não consiga escapar desses sírios. E dentro desse contexto, no meio do povo, há um homem que pensa diferente. O nome dele é Isaías, e ele então vai dizer no meio do povo, no capítulo 8, nos versos 17 e 18: esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu, para os sinais e para as maravilhas, em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Isaías diz: Israel não confia em Deus, eu confio. Eu vou esperar no Senhor, eu vou aguardar no Senhor, eu espero no Senhor, eu e os meus filhos, nós vamos confiar no Senhor. Agora vamos lá para Hebreus, e nós vamos entender o uso que ele está fazendo. Que uso ele está fazendo lá em Hebreus 2, 13? Ele está fazendo o mesmo uso do Salmo, de uma forma tipológica, profética. O autor dos Hebreus está mostrando que assim como Isaías, no meio da igreja, Jesus também no meio da igreja, daquele povo desencorajado, desanimado, sem entender o que era culto, querendo alguns retornar para o judaísmo, sofrendo perseguições, alguns que haviam sido mortos, ou com a perspectiva de morte. Eles estão profundamente desencorajados, e eles então parecem não ter aquela confiança, aquela perseverança. E Jesus então, no meio da igreja, Jesus então levanta a sua voz e diz: Pai, eu confio no Senhor por eles. Aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Mas no versículo 13, o autor dos Hebreus mais uma vez faz alguns ajustes importantes. Nesse versículo 13, essa palavra, eis aqui estou eu e os filhos, ele vai usar uma palavra grega que significa
filhinhos. Então a ideia aqui é de Jesus, no meio daquele povo desencorajado, como um rei, como um capitão, como um líder. Jesus então diz: eu coloco a minha confiança no Pai, e eis aqui estou eu e esses filhinhos que Deus me deu, esse é o meu povo, eu os comprei, são meus irmãos, eu vou liderá-los, eles estão comigo, eu nunca vou abandoná-los, e agora eu vou liderá-los na adoração e na vida, porque eu sou o rei deles. Essa é uma imagem maravilhosa. Então, quando nós estamos em um culto, Jesus, como profeta, sacerdote e rei, está ali no meio da congregação. Quando a palavra está sendo pregada, ele está falando. Quando nós estamos cantando, ele faz com que as nossas músicas cheguem aos céus. Quando nós estamos orando, ele é esse líder glorioso que intercede por nós, sentado à direita de Deus. É isso que está acontecendo aqui. Mas existe outra pessoa da Trindade também, nesse diálogo glorioso do Pai, do Filho e do Espírito. Observe que no capítulo 3, o autor aos Hebreus então vai mostrar a grandeza do culto cristão em relação ao culto de Moisés. Ele diz: Moisés foi um homem fiel a Deus, Deus usou ele para estabelecer aquela casa, o templo, mas na nova aliança, Cristo, o Filho, ele está no meio de vocês. Veja se não é isso que ele diz no capítulo 3, versículo 6. Cristo, porém, como Filho, em sua casa, a qual somos nós. Cristo está então no meio da igreja, e o Espírito então é aquele que exorta e diz: se você ouvir a voz de Cristo, não endureça o seu coração. E o autor dos Hebreus, no versículo 13, ele vai frisar a palavra hoje. O Espírito faz com que a palavra de Cristo se torne atualizada em cada culto. Hoje, não endureça o seu coração, não endureça o seu coração. Na pregação, Cristo está falando, nas músicas, Ele está com o seu povo, como o Rei nos lidera, mas o Espírito é aquele que vai, em profunda consonância com o Filho, ser aquele que aplica a palavra do Filho ao seu povo. E a mensagem do Espírito é: não recuse, não endureça o seu coração. Não é um pregador que está falando, não é uma simples Bíblia que você está lendo, é Deus que está falando a você. Isso é um culto. Ele está dando essa aula gloriosa do que é um culto a Deus. Na segunda parte, que eu quero analisar também, no capítulo 5, o autor aos Hebreus, mais uma vez, no versículo 2 e 7, ele vai, então, como eu expliquei, colocar vários textos onde o pai vai falar a respeito do filho. E eu quero rapidamente analisar também o capítulo 10 com vocês, porque o capítulo 10 vai mostrar exatamente agora a resposta do filho. O pai fala e o filho então responde. E se você ler esse salmo, eu não vou ler o Salmo 40, mas se você fizer essa leitura, você vai ver que é um salmo onde a palavra congregação aparece várias vezes. Então Davi está falando também no meio da congregação. Então o Salmo 40 ele tem duas partes: é um cântico de agradecimento, do versículo 1 a 11, mas também é uma oração por assistência contra os inimigos. E o autor dos Hebreus se utiliza dessa parte inicial para colocar nos lábios de Jesus e mostrar como Jesus está no meio da congregação e por que ele precisa estar no meio da congregação. É isso que ele vai explicar aqui. Sacrifícios e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou,
no livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E veja o versículo 9 no final: remove o primeiro para estabelecer o segundo. O autor dos Hebreus, você está entendendo o que ele está dizendo assim? Aquele culto do Antigo Testamento, no capítulo 10, versículo 1, era sombra, aqueles sacrifícios, mas agora na nova aliança Cristo vem, e ele diz: aqui estou eu vou dar minha vida por esse povo. Ele está dizendo: Pai, eu estou no meio deles, eu vou morrer por eles, eu vou dar minha vida, eu vou dar minha vida por esse povo, eles são meus. Remove o primeiro. Não será através de sombras, não será através de sacerdotes que vão entrar no Santo dos Santos, não, eu mesmo estarei no meio deles. E veja o versículo 10, é nessa vontade que nós temos sido santificados mediante o corpo de Cristo Jesus, uma vez por todas. Então agora, Jesus separa esse povo, e ele então no meio da congregação faz com que nós, como corpo de Deus, como corpo de Cristo, como seus irmãos mais jovens, como seus filhinhos, agora entremos na presença de Deus. E mais uma vez, o que é que o Espírito faz? No versículo 15, o Espírito é aquele que diz o seguinte, veja o versículo 16, o Espírito diz: porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Então o Espírito é aquele que através da pregação da palavra, ele então faz com que essa palavra entre nos corações, com que ela fique presente nos corações. Então, o que é de fato um culto a Deus? O que é um culto a Deus? Um culto a Deus, e aí o autor vai caminhar o seu argumento, eu quero terminar aqui a parte do argumento e fazer algumas aplicações. O coração está no capítulo 12, versículo 25, quando ele diz assim: não recuse ao que fala. Pois se Deus, quando falou a Moisés e aquele povo lá no deserto, eles não escaparam, eles não entraram no deserto, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que desviamos daquele que dos céus, veja o verbo presente, nos adverte. Há uma voz celestial que nos adverte pelo céu. Então, o que é o culto a Deus? O que é que ocorre no culto a Deus? Há uma voz celestial que nos adverte. Deus está falando ao seu povo. Há uma história que talvez ajude você a entender o que é um culto. Há uma história sobre um filho de um presidente americano. Ele certa vez saiu e encontrou um jovem muito pobre, todo sujo, andrajoso, da idade dele. E ele pensou em pegar aquele garoto e levá-lo para morar com ele, coisa de criança. Perguntou ele: você quer morar comigo? O menino nem sabia quem ele era. Por que não? Estou na rua. E ele então pegou na mão daquele menino e eles saíram andando. Eles então foram andando, chegaram na residência presidencial, as portas se abriram. Você imagina a expressão daquela criança, de repente está entrando naquele palacete, e as coisas vão se abrindo, as portas se abrindo, até que chega lá, na presença do presidente. O filho bate a porta, ele abre, sauda com muita alegria o seu filho, e o seu filho diz: papai, eu encontrei essa criança, eu queria muito que ela fosse meu irmão, queria muito. E o pai vê aquela atitude de compaixão, de amor do filho, olha para aquela criança toda andrajosa. Sim, você vai ser meu filho também, você vai morar aqui nesse local glorioso. É exatamente isso que acontece no culto. Antes de conhecer Jesus, nós não sabíamos o que era Deus, nós não sabíamos o que era um culto, mas um dia, pela pregação da palavra, Cristo então fez com que você experimentasse algo que você nunca experimentou. Você conheceu o nome do Pai,
E agora, através desse nome glorioso, Jesus está levando você e apresentando você ao Pai. Ele está com você no meio da congregação. E Ele pagou por todos os seus pecados. Ele então lidera você no meio da igreja. E agora, quando você se apresenta diante de Deus, é esse sentimento de alguém que foi tomado pelas mãos. E agora, no momento do culto, Deus toma você pelas mãos, e então você está diante desse Deus glorioso, daquele Deus que é adorado pelos anjos, cujos anjos precisam cobrir os seus rostos, alguns deles, tamanha a santidade de Deus. E agora então você está diante desse Deus, cantando, adorando e ouvindo Ele mesmo do céu falar para você. Isso é um culto. É assim que Deus está participando do nosso culto. Deixe-me fazer algumas aplicações. A participação divina no culto, deve nos fazer, ou deve produzir em nós profundas reflexões. Porque a ideia de que Deus participa significa que a própria Trindade Santa está completamente envolvida no meio da igreja. E é isso que o autor dos Hebreus está mostrando, a excelência da obra de Cristo. Então, no culto, o Pai glorifica o Filho, o Pai fala a respeito do Filho, da excelência da sua pessoa, da excelência da sua obra. Todo culto é exatamente isso, é o Pai exaltando a glória do Filho. Por isso que nós exaltamos o Filho. Nós falamos de Cristo, da sua obra, do seu amor, da sua salvação. Isso é o culto. É o Pai testificando, dizendo, mostrando que Ele é incomparável. Mas o Filho também anuncia o nome do Pai. O Filho mostra o amor do Pai por nós no culto. Nós vemos o amor dele na cruz do Calvário. Nós vemos o amor dele em nos declarar justos. Nós vemos o tempo todo o Filho mostrando a excelência do Pai, nos ensina a orarmos ao Pai. O tempo todo o alvo do Filho é glorificar o Pai e nos ensinar isso. E nós fazemos isso. O Filho glorifica o nome do Pai na congregação. Mas o Cristo glorioso, Filho, fala ao Pai e fala a nós. Então no culto existe um diálogo celestial, onde no momento onde nós estamos adorando, o Filho precisa interceder por nós. É preciso que haja esse diálogo trinitário para que o nosso culto seja uma realidade. Existe algo glorioso que está acontecendo. Porque se não fosse por Ele, os nossos louvores jamais chegariam ao Pai. As nossas orações, se não fossem pela intercessão do Espírito, como Paulo diz, ainda que nós não escutemos nenhum som, as nossas orações, como ele diz, nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Se não fosse por essa intercessão do Espírito e por essa intercessão de Cristo, as nossas orações jamais chegariam a Deus. Cristo é aquele que lidera a música na congregação, porque a nossa música jamais chegaria ao Pai. Cristo é aquele que nos santifica no meio da congregação, é aquele que lidera o nosso culto. O culto não é liderado por um liturgo, o culto é liderado por alguém que em nome de Cristo está conduzindo os filhos de Deus à glória. É exatamente isso que acontece em culto. E o que é a ceia? É exatamente a mesma coisa. Paulo diz que na ceia nós entramos em comunhão com Cristo. E o ofertório? É quando nós damos aquilo que Deus mesmo nos dá. Então vocês percebem, o culto ele possui a natureza dialógica, isso foi muito bem tratado aqui. Mas o diálogo mais profundo não ocorre entre Deus e nós. O diálogo mais profundo, imperceptível aos nossos olhos, ocorre na própria Trindade.
E isso torna o culto completamente diferente de qualquer outra coisa na face da terra. É através desse diálogo santo entre o Pai e o Filho, e o Espírito que aplica essa palavra ao seu povo, que nós podemos adorar a Deus. E aqui eu quero fazer uma aplicação também importante. Até mesmo a nossa resposta no culto. Nós aprendemos que o culto tem essa natureza responsiva. Deus se dirige e nós respondemos. Isso é verdade. Mas até a nossa resposta também é graças à iniciativa divina. Porque quem é que produz arrependimento em nosso coração? É o Espírito. E é exatamente isso que o autor dos Hebreus diz. É o Espírito que grava no nosso coração a lei do Senhor. É Ele que nos convence de pecado. É Ele que nos motiva em nossas fraquezas. Então, se não fosse, claro que nós respondemos no culto, mas se não fosse essa participação divina, até na nossa resposta, nós jamais poderíamos responder a Deus, se Ele não nos auxiliasse em nossa resposta. Nós precisamos do auxílio dEle. É o Espírito que aplica em nosso coração a palavra, Ele que intercede por nós. Então você entende agora o que é um culto? Esse momento glorioso, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos com o seu povo, em um ajuntamento. E por que eles estão fazendo isso? Porque eles nos amaram gratuitamente, pela graça. Uma das coisas maravilhosas, eu quero partir para o final, dizendo o seguinte: uma das coisas maravilhosas na vida cristã e na Bíblia, é que eu e você, muitas vezes, nós expressamos o nosso desejo de querer estar com Cristo. Não é assim? Você diz, poxa, como é bom estar no culto, cantando, exaltando, louvando a Deus, ouvindo a sua palavra. Mas existe o outro lado. É que Cristo também quer estar com você. Ele ama estar com o seu povo. E é exatamente isso que ele diz lá em João capítulo 17. Eu acho maravilhoso esse texto em João capítulo 17. E eu quero ler com você rapidamente, quando ele diz o seguinte, João 17, na sua oração sacerdotal. Veja o versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Que coisa gloriosa. Jesus diz, eu quero vocês perto de mim. Jesus ama estar conosco na congregação. Ele ama falar ao seu povo, Ele ama quando as músicas são cantadas. É por isso que nós temos que pensar sempre no culto como a forma correta, mas a essência correta. Coisas gloriosas estão acontecendo. O nosso profeta e sacerdote e rei está conosco. O nome do Pai está sendo glorificado. O Espírito está atuando e falando no nosso coração. Então, nessa profunda sintonia trinitária, nós estamos então adorando ao Deus vivo e verdadeiro. Mas isso é apenas o começo. Há algo melhor que aguarda por mim e por você. Porque quando o Senhor Jesus voltar, nós ouviremos a sua própria voz pelos séculos dos séculos. Quando Ele voltar, nós veremos o Cordeiro como tendo sido morto, as suas marcas, e veremos o seu amor por nós. E quando nós estivermos adorando a Ele pelos séculos dos séculos, nós veremos as marcas do Cordeiro que nos comprou. Nós estaremos sendo liderados pelos séculos dos séculos como filhinhos na presença dEle. Maranata. E esse culto glorioso que nós experimentamos hoje, trinitário,
que é profundo, mas ainda é em sombra. Há uma realidade gloriosa que espera por nós na eternidade. O povo de Deus adorando e servindo no novo céus e nova terra, onde habita a justiça, pelos séculos dos séculos. Então, na nossa vida, nós vamos experimentar esse culto glorioso que nos aguarda na eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você for para o culto na sua igreja, não esqueça isso. Há coisas gloriosas que estão acontecendo. Vamos orar. Bendito Deus, louvado e exaltado seja o teu santo e glorioso nome. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Como ela é rica, como ela é profunda, como ela nos ensina lições que precisam ser pensadas por nós nesse encontro. Como nós precisamos reformar o culto, mas não apenas reformar a forma. A forma é muito importante para o Senhor, porque o Senhor mesmo prescreveu a forma. Mas às vezes nós nos concentramos na forma, esquecemos da essência. E é por isso que muitas vezes estamos tão longe, tão distantes no culto ao Senhor, sem compreender as realidades profundas, as implicações profundas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não nos deixa nunca adorar o Teu nome de forma displicente. Nunca nos deixa ler as Escrituras, ouvir a Tua palavra, cantar, orar, sem compreender que o Senhor está participando de cada momento desse. E por isso nós não podemos fazer de qualquer forma. Nós precisamos de fato ter os corações ao alto. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.